Olá a todos, sou o Thales Iago Batista. Estou aqui para apresentar o meu controle de temperatura em malha fechada usando o PID. Demonstração de funcionamento. Eu estou controlando a temperatura de um resistor usando o simulador PixinLab. Aqui temos o resistor, temos o sensor de temperatura e temos um cooler. Nesse meu projeto, o cooler está sendo controlado pelo potenciômetro 2 e ele é um distúrbio em meu funcionamento. Pois como a ideia é controlar a temperatura, o cooler, ele na lógica dissipa a temperatura desse resistor. Então, usando o potenciômetro 2, a única coisa que nós fazemos realmente nessa simulação é mudar a velocidade do cooler. Esse valor não interfere em meu código, em questão de cálculo do PID. Aqui temos o gráfico do acionamento do resistor. No momento eu estou tendo uma entrada de 28 e a temperatura lida arredondada para cima é 28. Vamos fazer um teste com o distúrbio ativado, o meu cooler está ligado, e eu vou subir essa temperatura até 55 graus. Então, o cálculo do PID está calculando o erro e tá mudando a temperatura, tá subindo. Se vocês verem aqui o gráfico, o osciloscópio, o nosso resistor tá ligado na porta C5 e o nosso PWM está no máximo. A linha temperatura tá subindo. No cálculo de tempo que eu fiz para esse PID, eu coloquei que o meu sistema está funcionando fazendo uma leitura a cada 1 segundo. Contudo, esse microcontrolador eu não estou fazendo um cálculo muito exato de tempo. Às vezes passa 2 segundos, 3 segundos e às vezes é a cada 400 milissegundos. Então, por causa disso, nós temos um delay. Ele demorou uns 3 segundos para identificar que ele já havia passado. Então levou 3 segundos para nosso erro voltar a ser menor que zero e chegar a ser menor que zero, né, ficar negativo, para aí sim o sistema funcionar e detectar essa variação. Então, por causa dessa limitação do microcontrolador, eu até poderia fazer uma fórmula, uma função que detecte o tempo exato que ele está fazendo a leitura, mas dessa forma, definindo 1 segundo, está funcionando razoavelmente bem. Então ele subiu a temperatura, passou um pouco, identificou que passou, retornou, desligou o nosso PWM e começou a estabilizar o mais preciso possível. O interessante do controle PID para esse tipo de funcionamento muito específico aqui de temperatura é que, por causa do nosso distúrbio, para conseguir se manter na temperatura desejada, ele fez um cálculo do PWM funcionando. Então esse é o nosso cálculo. 3 gominhos representa 1 milissegundo. Então ele está usando 500 e quase 600, 700 milissegundos para ficar ativo, o resto desligado, por causa do distúrbio. Desligando o distúrbio, zerando o nosso cooler, paramos de ficar resfriando o resistor. E olha, perceba que ele começou a diminuir o PWM. O PWM começou a reduzir e, gastando menos energia, o sistema se auto-equilibrou. Agora está um pouco menos que 500 milissegundos. Como é temperatura, ela varia, então ele tem que até encontrar um valor, vai demorar um pouco. Mas já encontrou um valor, vai ficar mais estável. E estamos gastando menos que estávamos antes para manter a mesma temperatura. Então esse controle PID ele serve tanto para otimizar esse funcionamento quanto para otimizar o gasto de energia, o tempo de funcionamento de máquina. Ele traz toda essa possibilidade, ok? Tendo visto o funcionamento, vamos acompanhar agora o projeto. Temos aqui o código controle básico do LCD, que é a biblioteca, as configurações da biblioteca, a configuração para usar a porta serial.
Como eu tenho que fazer 3 leituras ADC, eu criei uma função onde eu coloco o canal, ele seta o canal da leitura, espera um pouquinho e me retorna esse valor. Com isso eu não preciso ficar declarando 3 vezes no código essa mesma informação. Para controle de variáveis, temos aqui 3 variáveis que mudam por leitura. Temos a variável que é o resultado do cálculo, a variável erro que é a comparação, e de forma fixa no código nós temos esses 3 valores: o incremento de KP, o KI e o KD. Como eu disse, eu estou trabalhando com um segundo e eu fiz um incremento em 1. O código ficaria um pouco mais otimizado se eu fizesse um incremento em 2, ele seria mais rápido, só que eu percebi que nessas pequenas falhas o incremento em 2 atrapalha muito. Então, ao longo do código, essas pequenas variações de temperatura pela oscilação do PWM, ele acabaria atrapalhando muito, deixei o KP em 1. E eu criei uma variável para definir o tempo em cada leitura. Aqui tem 0, mas ao longo do código eu fui alterando ela de acordo com o que eu fui percebendo o funcionamento do meu sistema. Temos as configurações padrão para se usar o porta ADC, o LCD, para se usar, fazer as leituras, timer. E eu setei uma interrupção que é o PWM que aciona o nosso resistor. Aqui no funcionamento eu estou trabalhando com interrupções de 1 segundo no caso. E no meu sistema é de 54,2 OS, o tempo para dar overflow. E eu fazendo o cálculo eu cheguei que é 19 ciclos esse overflow. E fazendo uma regra de 3 entre minha leitura, que é um valor de 0 a 1023, que é o valor, citou 0, referente ao meu PID, eu fiz uma regra de 3 aqui e cheguei que o valor de conversão para transformar de 0 a 1000 é vezes 0,18. Então se aqui for 500 vezes 0,18 dá 9. Então nosso tempo de ciclo é 9. A variável passos, que ela incrementa a cada nova execução dessa interrupção. Então a cada valor referido, ele mantém acionado pelas quantidades de ciclo que o nosso cálculo resolveu. E com isso passou essa quantidade, ele desliga. Então se for 9, enquanto o passo for menor que 9 liga, passou de 9, foi 10, 11, 12, ele desliga o nosso PWM. Bem simples. E aqui eu fiz algumas enteadas. Temos a temperatura lida. O nosso valor lido é em 10, um ADC de AD de 10, então ele lê de 0 a 1024. Eu percebi que a leitura lida, se eu lesse direto, ia dar um valor 104, aqui no momento estamos com 53 graus, ia dar 106, 107. Então, para melhorar a visualização no display e o código e o cálculo, eu decidi simplificar dividindo por 2, que daí ele me retorna o valor exato, um pouco arredondado para cima, né, do valor lido verdadeiro. Ficou meio grosseiro esse dividido por 2, vocês verem que é 53.8, ele está mostrando 55. O certo era fazer uma regra de 3 que fez essa conversão. Contudo, eu percebi que dividir por 2 já funciona e não afeta tanto essa pequena diferença, pelo menos no meu exemplo. A temperatura lida é na porta A0. E temos a interferência do cooler. Eu setei o PWM próprio já vem aqui um exemplo no CCS quando você cria o projeto, a função PWM que você controla o C1, que é o do cooler. Então eu faço a leitura do distúrbio. Eu poderia deixar um valor fixo, mas para facilitar e melhorar a exemplificação, eu preferi deixar um valor lido em cada execução. A temperatura do usuário, para ficar igual a temperatura lida num valor real de temperatura, não um valor da entrada analógica, eu fiz uma lógica que eu converto o valor de 0 a 1024 lido num valor referente a uma temperatura mesmo. Por exemplo, como é de 0 a 1024, temos que 1024 é o total lido. Eu defini que a temperatura mínima que essa placa consegue simular é 27 graus e o máximo é 77 graus.
Então, a diferença dos dois é 50 graus, que é o máximo que ela consegue subir. Então, meu 1024 é igual a 50 graus. E a minha leitura, daí na regra de 3, eu tento descobrir enquanto a minha leitura é referente a 50 graus, que é o máximo que a placa consegue subir. E com isso eu cheguei que 50 dividido por 1024 dá 0,048. Então eu faço essa regra de 3 e calculo. Pego o valor da temperatura que o usuário pediu e retransformo ele num valor de 0 a 50. Contudo, o valor mínimo que a placa consegue chegar é 28 graus. É o mínimo que ela consegue mostrar aqui. Vou resetar tudo o sistema. Ela já começa em 27.8. Então, para conseguir um bom funcionamento, eu defini que o zero não existe. O zero é sempre 28. Assim, o meu valor zero aqui no potenciômetro 1 é igual a 28 na minha leitura. Como eu disse, o meu sistema funciona com uma leitura a cada 1 segundo. Eu posso modificar esse valor aqui nessa variável. Caso a minha leitura eu veja que é só a cada 100 milissegundos, é só colocar 0.1, que eu defini que é a cada 100 milissegundos. O correto mesmo era pegar direto do microcontrolador quanto tempo ele levou para fazer essa leitura, rodar esse while novamente. Mas como eu não quis implementar isso, eu deixei em forma fixa, mas isso é facilmente implementável. O erro do PID é a temperatura do usuário menos a temperatura lida, que ele gera o erro. Temos dando 28, temperatura 30, então é menos 2. O nosso K é o erro vezes o incremento. O código em si do PID ele é complexo, pois ele trabalha 3 formas de resolver o problema da correção da temperatura. Se fosse só o K, ele corrigiria a temperatura. Ele diria liga, desliga. Contudo, temos a questão que ele não conseguiria se aproximar do valor real, pois ele só incrementa o quanto que é para acionar. Ele não consegue dizer os erros antigos para se ter uma noção de que tem que ser feito ainda no bom funcionamento do sistema. Para isso nós temos a integral, que ela soma o erro, o mais igual, e, por exemplo, o erro é 0. Então o nosso i, a soma do i, vai se aproximar a 0. Pois enquanto o erro era 1, vamos supor que o erro é 3. Então 3, 6, 9. Só que quando a temperatura passar, a temperatura subir, quando a temperatura passar desse nosso erro, ele vai começar a ser negativo. Vai ser 1, vai ser 0, ele vai passar um pouco, menos 1, menos 1. Isso vai diminuindo o valor ali do antes. Não era 9, começou a ser menos 2, foi para 6, 8, 7. E vai diminuindo até chegar no erro igual a 0. Então, nós temos o nosso erro, nosso incremento, que também é 1, e o tempo de cada leitura, que é 1 segundo. Isso é muito importante, esse tempo, pois explica para o sistema como está funcionando. Explica para o cálculo, para a fórmula, como está funcionando o sistema. Colocando valores menores aqui, valores que mais se aproximam realmente do real do funcionamento da placa, conseguiria que o gráfico fosse mais suave. Contudo, como estamos trabalhando com temperatura que tem uma mudança muito devagar, eu percebi que colocar um valor muito menor aqui acaba mais atrapalhando o sistema, pois ele vai gerar um novo cálculo, vai achar que já tem que subir, mas não vai subir a tempo, ele vai querer que suba mais e mais, e então acaba atrapalhando um valor menor. Para outras execuções, talvez controle de um motor, que é em tempo real o funcionamento, acho que vale a pena chegar no tempo exato de execução. Mas nesse projeto, o valor 1 de 1 segundo, que é o esperado do sistema, ele funciona muito bem. Agora nós temos a derivada do PID, que seria a variação da leitura passada para a leitura agora. Então temos a última leitura, que eu atualizo sempre depois desse cálculo, menos a temperatura lida. Então, caso esse valor seja muito pequeno, seja 1, 2 real, eu consigo fazer um incremento mais suave, em questão de só o erro.
com a temperatura lida com a atual, um valor mais suave de diferença, vezes o incremento KD também, vezes o tempo da leitura que ele levou. Com isso, eu consigo fazer essa pequena correção de forma mais rápida, essa micro correção, e também acelera o gráfico. Se eu tirar só esse D, às vezes demora a passagem inteira no gráfico, 100 milissegundos, para ele conseguir corrigir até chegar nessa linha reta. Com a derivada, ele vai muito mais rápido a chegada no ponto exato, que é o nosso erro zero, que é o esperado do projeto. Eu faço a somatória desses três variáveis e passo lá para cima para o nosso PWM controle. Lembrando, o nosso PWM é uma saída D. E essa nossa saída D ela é de 0 a 1024. Então por isso que eu pego esse valor. Por causa dessa somatória, esse valor às vezes pode chegar até 5.000, 6.000, dependendo do tempo que ele demorar para corrigir a temperatura. Então, mesmo que passe de 6.000, pra gente é só interessante o valor que vai até 19. Então, quando chegar a menos de 1.000, ele realmente vai controlar o PWM com menor taxa de erro. E aqui uns printf para aparecer no nosso LCD e o fprintf que manda para o nosso processing, nossa saída serial, que vai ser lida no processing e gerar o gráfico. Esse é o código do desenvolvimento rodando nesse PIC. O código do processing é bem simples, eu gerei 3 variáveis referente a cada linha. Eu achei interessante criar realmente uma linha, pois assim a gente tem uma visão até mais bonita do funcionamento do que só ter uma plotagem aparecendo aqui e sendo construída para lá. Bom, esse é gosto pessoal. Temos aqui de importante que eu acredito é só a conversão, que eu estou mandando uma string que eu tenho uns espaços para dividir e um /n que é o final da mensagem. Então eu corto, eu primeiro recebo toda a mensagem até chegar no /n e depois eu fatio ela e coloco em cada posição do vetor. Coloco na última posição do vetor, no caso, a informação recebida e limpo a primeira posição. Eu zero a primeira e pego uma nova. Para não ficar tendo que configurar a sincronização do desenho do gráfico com o meu código, eu resolvi fazer essa função de desenhar o meu gráfico, fazer desenhar cada linha de acordo com a nova mensagem serial recebida. Então primeiro eu recebo a mensagem, depois eu desenho no gráfico. Me faltou fazer uma linha de tempo e uma legenda no gráfico, mas apenas para a demonstração ficou muito bom a execução dele. Ficou, como eu falei, tem esse delay aqui de que às vezes o acionamento foi menos que um segundo esse envio e ele não calculou como fosse um segundo. Ele calculou como fosse um segundo, mas foi menos, ele passou muito até ele decidir que tinha que desligar o PWM, mas ó, ele desceu até aqui para poder saber que tinha que ligar o PWM. Essa é a taxa de erro do meu cálculo de tempo. Talvez fosse aumentar esse tempo, diminuir, resolveria esse problema. Mas como a placa, ela calcula esse tempo de forma meio aleatória, eu vou demonstrar aqui quanto tempo está demorando para ele calcular cada linha, cada cálculo, quanto tempo está demorando. Temos aqui, ó, 14 e 15, 1 segundo. 15 e 16, 1 segundo. 16 para 18. Foi um pouco mais de 1 segundo. 18 para 19, 19 para 20, 20 para 22. Então, às vezes demora 2 segundos, 1 segundo. Mas ele consegue chegar num valor satisfatório de funcionamento, mesmo tendo essa diferença de tempo. Aqui, ó, foi 2 segundos e pouquinho. Então, 2 segundos também, 2 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos. Então, esse tempo, apesar de ter essa variação do que eu coloquei no código, faz um funcionamento satisfatório. E essa é a minha apresentação do controle PID. O link do projeto ele está no GitHub, tanto do Git, tanto do PIC quanto do Processing. E esse vídeo também estará lá comentado no README.
Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, curta, compartilhe. E esse foi o meu controle P&D feito pelo Thales Iago Batista.